Amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, na presença do nosso Deus. Eu acho que não é fórum da palavra, mas foi motivo de bastante debate essa semana, né? Sei lá como é que eu chamo aqui, uma patifaria, uma palavra bem light, né? Pelo que fizeram na abertura do que chama de Olimpíadas, né? E, de alguma maneira, aquela lacração sempre tentando afrontar o povo cristão, a fé cristã. Mas sempre é interessante, né? Se eu olhar pelo meu coração humano, eu vou falar, por que eles não fazem? Né? Tira um sarro lá do Islã, né? Pega lá o Alá, tira o sarro do Alá, faz uma entrada, né? Com Maomé. Eu garanto para vocês que não vai sobrar nenhum na França. Nenhum. A última vez que eles fizeram isso lá num magazine semanal lá, que é muito, muito famoso em suas capas, zombarem da fé, né? Eu não me lembro o nome desse magazine. Se eu não me engano, morreram 8. Mas tem uma diferença muito grande, irmãos, entre nós e qualquer outra fé. Nós não matamos, nós já estamos mortos. Mortos para esse mundo, mortos para tudo o que está acontecendo aqui. O homem, com sua maldade, com seu poder financeiro, com a sua lacração, ele não está entendendo o negócio, ele só está pavimentando a volta de Jesus. E nós ficamos muito felizes por isso, porque nós esperamos a volta de Cristo. Senão não faria sentido nenhum a nossa presença nessa terra como a igreja do Senhor. Nós ansiosamente esperamos a volta do Rei. Então tudo isso que você está vendo, que você irá ver, coisas piores ainda, nada mais, nada menos do que o prenúncio da volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Amém, amados? A palavra dessa noite, você pode anotar o tema aí, quem gosta de anotar, chama-se Saia da Tenda, né? O pastor Eliseu pregou domingo, quarta-feira o pastor Noel trouxe uma palavra. Eu falei, rapaz, os caras vão fatiar minha palavra, né? Tudo dentro de uma sintonia. Então o tema dessa noite é Saia da Tenda. Antes de eu ir para a leitura, o que é tenda, né? A tenda aqui que eu estou falando, nós estamos nos referindo à tenda dos tempos bíblicos. Também, nos dias atuais, nós temos algo parecido com o que esse povo vivia, que são os beduínos, né? Que ficam ali no norte da África, na parte da Arábia, do Iraque, parte da Síria, que eles são povos nômades e eles vivem em tendas. E para viver em tenda é algo assim, pelo local que eles vivem, é algo bastante desafiador. Mas aquele povo, eles aprenderam a viver naquele lugar. Então, as suas moradias têm que se adaptar a situações de deserto, são situações severas, tempestades de areia, né? À noite tem temperaturas negativas. Durante o dia o sol passa dos 40 e alguma coisa, passa até de 50 graus. Ou seja, são pessoas que vivem em lugares inóspitos. Então, esse povo que ainda a gente vê como os beduínos, eles podem de alguma maneira fazer com que a gente entendamos algumas coisas da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, onde eu vou ler. E eu quero ler hoje falar um pouquinho sobre Abraão, né? Lá no Gênesis, no capítulo de número 15 e no versículo 7, por gentileza. Amém? Vamos ler um pouquinho? Diz assim: disse-lhe mais: eu sou o Senhor,
que tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Porém as aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, curva a cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos para trazer a sua palavra. A palavra é sua, o povo é seu. Pai, não permita que de maneira nenhuma sejamos pedra de tropeço para aquilo que o Senhor tem para dizer. Pai, que os corações nessa noite possam estar atentos e ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Essa passagem, ela vem depois de alguns eventos que acontecem na vida de Abraão, quando o seu sobrinho Ló é levado cativeiro em virtude de uma guerra que tem contra Sodoma e Gomorra. Abraão vai em socorro do seu sobrinho e com alguns homens e aliados vence a guerra, traz o seu sobrinho com a sua família de volta. Depois tem um evento que é um dos eventos mais intrigantes no Antigo Testamento, é a passagem de Melquisedeque com Abraão, aonde Abraão dá o dízimo de todas as coisas, e Abraão é abençoado pelo sumo sacerdote Melquisedeque. Interessante que passa esse evento, Abraão vai para sua tenda, e Abraão, ele cai ali no sono, e o Senhor aparece a Abraão numa visão, e o Senhor começa a falar com Abraão, e Abraão recebe uma promessa do Senhor sobre uma herança, e até Abraão ele fala: Senhor, como eu posso ter uma herança, né? Pela minha idade, sou velho, e tudo que eu já tenho aqui, eu tenho o meu servo. Aí Deus fala: não, teu servo não é ele que é a tua herança. Sai para fora da tenda que eu quero falar com você, e você vai entender o que eu quero te dizer. Abraão sai, e Deus manda Abraão olhar para os céus. Deus fala: Abraão, contemple as estrelas dos céus, e essa será o tamanho da tua herança, dos teus filhos. E conta a passagem bíblica que Abraão creu e que isso foi lhe imputado como justiça. Só que aonde nós lemos, continuamos a ler, a gente vê que Abraão fica o dia inteiro ali numa luta, onde ele presta aquele sacrifício a Deus, ele fica durante o dia inteiro. Ou seja, no momento em que Deus chama Abraão, não tinham estrelas, era um céu claro.
Interessante isso, que é muita fé para alguém para poder ver as estrelas quando não se tem estrelas. Isso faz me lembrar uma frase do pastor reverendo Martin Luther King, que ele fala assim, que mesmo as noites totalmente sem estrelas fazem nos anunciar uma aurora, um amanhecer de grandes conquistas. Às vezes a nossa situação, nós estamos passando por situação que a gente não vê estrelas. Você olha para o céu, você só vê nuvens, nem o sol você vê. Mas, quando passamos por essas situações, mesmo que você só veja nuvens, saiba que depois das nuvens tem um sol que brilha. Que depois, quando aquele sol, a terra sai da frente dele, tem as estrelas. E quando aquelas estrelas, você passar aquelas estrelas, nos céus dos céus, ali está o nosso Deus, movendo em nosso favor. Mas isso a gente não consegue ver, na maioria das vezes. É um processo de luta, é um processo de batalha, é um processo de sofrimento. Você não vê a promessa, você vem no culto, você ouve de promessa, né? Certo, Ângelo? Você ouve tantas coisas, certo, Camila? Daqui a pouco eles vão falar algo bacana para vocês. Vocês ouvem tanta coisa, mas você fala, tá, Senhor, cadê as estrelas? Não tem. Mas mesmo assim, Abraão creu em seu coração. E aí ele passa todo um período ali. E cai a noite. E depois, quando vem a noite, aí Deus se manifesta. Tocha, fogo, calor, porque a noite é fria no deserto, calor. Aí o Senhor vem e faz uma aliança com Abraão. Mas Abraão teve que sair da sua tenda. Tenda é um lugar de conforto, comodidade. Tenda é lugar de proteção contra o frio, contra o calor, contra as tempestades, contra a noite, contra os animais, contra insetos, cobras, escorpiões. Quantas coisas tem num deserto que uma tenda poderia te proteger? A tenda é ligada com comodidade, acomodar. A tenda, exemplificando, mais ou menos um bebê pequenininho. Quando você pega um bebê pequeno, você coloca ele naquele berço confortável, protegido. Ali as nossas tendas, com a devida medida, ajustado às nossas necessidades e às nossas próprias vontades. Mas a tenda também nos priva de algumas coisas. A tenda às vezes faz você entender que aquele é o seu mundo, que aquilo é todo o seu universo. Você está protegido, aquele lugar é seu, você tem domínio das coisas, você tem as coisas tudo às suas mãos, você domina, você dá ordem, você controla. Mas quando Deus chama para que saiamos para fora, a coisa aperta. Nós, na maioria das vezes, nós não estamos preparados para esse momento. Não estamos. Falo por experiência própria. Mas é fora da tenda que nós entendemos que há um mundo muito maior a qual o Senhor quer te levar. Isso pode ser, eu estou falando aqui de uma questão de carreira, uma questão de vida,
mas também estou falando sobre uma questão de fé. Hoje nós vivemos um mundo a qual nós vivemos extremamente preso dentro das tendas dos nossos confortos. Quando eu estou dando aula, eu e o Tiago me ajuda, nós estamos dando aula, o pastor Eliseu deu hoje na escola bíblica, que você está perdendo. Você vê o progresso e o crescimento do evangelho, do cristianismo, e nós entendemos o que é Deus agindo para que o povo dele saia das suas tendas. Você vê um povo que precisou começar a morte de Estevão, a morte de Tiago, para que eles começassem a sair de Jerusalém. Senão, não sairiam. Isso é sair da tenda, é Deus, da forma dele, colocando as suas mãos para que as coisas aconteçam conforme é o propósito de Deus nas nossas vidas. Às vezes mesmo embaixo de perseguição. Aí você vê o evangelho crescer. Você vê a primeira viagem que eles fazem, aquela região ali, região mais da Síria, região ali no máximo até a região onde é hoje a Turquia. Aí quando você vai para a segunda viagem, o que você percebe? Eles iam fazer o mesmo caminho da primeira viagem, de uma forma abrangente, mas no mesmo lugar. Deus aparece para Paulo e fala: ô cidadão, tem um homem que está clamando por você além do mar. Aí o que Paulo faz? Sabiamente entende que ele precisava sair fora da tenda, que ele precisava continuar com o evangelho crescesse. E historicamente é um detalhe tão sutil que, se a pregação do evangelho se limitasse à região da primeira viagem, eu garanto para você que provavelmente hoje o cristianismo estaria morto. O crescimento do cristianismo foi porque Paulo botou os pés na Europa, e a partir da Europa foi para o Novo Mundo. Tanto é que você vê essas regiões ali, é baixíssimo o índice de cristão naquele lugar. Tudo tem um propósito. Tudo, nos seus exatos momentos tem um propósito. Então, você pode vir, tem coisa muito boa que você está perdendo na escola bíblica dominical. Mas viver na sua tenda não faz você saber realmente o que você é, e nem onde você está, e muito menos o que você tem de capacidade. Você não explora tudo isso. Você não explora tudo isso. E isso eu falo para você, que é viver com Deus também. Me aconteceram 2 eventos, semana passada e essa. Eu vou começar contando por essa. Eu estava viajando, eu estava indo para Ribeirão, e no meio do caminho, falando com Deus, conversando ali sozinho com Deus, e conversando, numa conversa assim que parecia que não ia ter fim, aqueles diálogos enormes, né? Deus estava me ouvindo lá, eu falando com Deus, e falando. Num determinado momento, eu falei isso quarta-feira, eu tinha pensado algo, porque eu estava conversando mesmo com Deus, antes que chegasse na minha boca, me sai um caminhão não sei da onde, um carretão não sei da onde, com aqueles para barro gigantesco, e apareceu assim, escrito: Deus proverá. Eu falei: caramba, isso é você estar fora da tenda. Você está conversando com Deus, ali você está batalhando com as suas aves de rapina que quer comer aquilo que você está ofertando. Isso é. Então, quando você sai para fora da tenda, você entra numa batalha. Mas essa batalha te ajuda. Essa batalha, ela não vai te matar. Essa batalha, ela serve para você crescer. É um crescimento. Segunda-feira passada, foi não essa daqui, a outra, foi um dos dias mais que eu senti assim
uma angústia, uma pressão sobre mim. Acordei na segunda-feira, e olha que saímos daqui de um culto maravilhoso, não tenho o que falar. Eu acordei, fiz algumas coisas. A hora que eu estava sozinho, eu peguei a Bíblia, essa mesma Bíblia aqui, sentei num banquinho que tem em casa assim. A hora que eu sentei num banquinho, eu pedi para que Deus falasse comigo. Me veio no meu coração, falou: olha, eu não ensinei a orar assim. Quando você quer falar comigo, o que a gente deve fazer? Você vai para o seu quarto, fecha a porta e ali fale com o seu Deus, certo? Correto? Ali é o nosso monte, ali é o subir no monte, ali é o sair para fora da tenda, são esses tipos de evento. E eu fiz exatamente o que eu fui instruído. E a hora que eu fechei a porta, eu sentei, eu abri a Bíblia abriu exatamente. Olha que essa Bíblia tem bastante estudo, bastante coisa. Ela abriu exatamente em João, no Evangelho de João 14:1. Exatamente. No Evangelho de João 14:1. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Interessante que essa passagem tem algo muito especial na minha vida. Que até por um período eu achava que a minha mãe queria contar aquilo para enaltecer a fé de alguma maneira. Eu achava que existia até um pouco de exagero nessa passagem que ela me contava. Mas depois, bom tempo depois, até depois que ela faleceu, eu fui pesquisar sobre isso e eu vi que o que ela falava tinha bastante fundamento. Eu morava numa cidade, essa cidade não tinha hospital, tanto é que você, quando olha o meu registro tem um lugar tem um hospital onde eu nasci, a cidade, e tem um registro na outra cidade, porque não tinha hospital, era uma diferença de 60 quilômetros desse local para a cidade que tinha hospital, então não se nascia lá. Então você imagina quando alguém passasse mal no Mato Grosso, em 1980, andar 60 quilômetros, boa parte de terra, para chegar no hospital. E a minha mãe me contou que eu era ainda criança, bebê aí do seu um ano e pouquinho, e eu tive uma espécie de uma gripe, que para eles era um gripe. E eles, né, o Mato Grosso não é mais assim, mas era muito assim, é chá disso, chá daquilo, chá da não sei o quê, coloca isso no peito para expectorar, coloca aquilo, coloca... E foi tratando assim. E numa noite lá, eu estava, minha mãe de um lado, eu deitado no meio, meu pai do outro. Eu comecei a ter uma crise severa de falta de ar. E minha mãe me contou que por chegou um momento que eu parei de ter aquela crise, mas eu parei de respirar. E eles ali desesperados, e foram passando o tempo, tudo. A mãe fala que ficou roxa as bocas, as unhas todas roxas. E eu fiquei desfalecido e com o olho fechado. E no desespero deles, o meu pai procurou a Bíblia. Falou assim: vamos ler a Bíblia. Vamos. E a hora que meu pai abriu a Bíblia, meu pai abriu exatamente nesse mesma passagem, em João 14:1. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Minha mãe conta que eles ajoelharam e eles oraram. E eu, de uma espécie de vomitar, algo assim, e aí eu voltei a respirar. Então essa passagem ela tem uma ligação muito forte comigo. E eu estava muito mal, mas muito mal. E eu abri exatamente nesse ponto. E depois que eu orei, parece que com algo sobrenatural, uma mão veio e tirou tudo que me oprimia. Isso é fora da sua tenda. É Deus colocar a gente numa situação que nós não temos controle. Eu nunca, eu gostei de não ter previsibilidade.
A minha característica é de extremo controle, ter o controle das coisas, não esperar o amanhã, não ver o amanhã, ser racional muitas vezes. Mas Deus, Ele muitas vezes quer nos levar num nível aonde não é a nossa ciência, não é a nossa sabedoria, mas é as mãos dele que vai controlar as nossas vidas. Isso é ficar fora da tenda. E tem algumas lições, se você quiser anotar aí, você pode anotar, para você aprender. Primeiro, você precisa saber quem você é. Abraão era conhecido como o hebreu. É a primeira vez que você vai ver essa nomenclatura, o hebreu, que era o da além do rio. Então nós precisamos saber quem nós somos. Abraão, ele vivia em uma terra próspera. Abraão vivia em uma terra rica. Abraão, ele vivia rodeado no meio de uma sociedade altamente desenvolvida para a época. Abraão, conta a passagem bíblica que Abraão era de Ur dos Caldeus, terra famosa, era a terra dos sumérios. Quando nós vamos para a história tradicional, você vai ver que os sumérios já estavam nessa terra há 5.000 anos antes de Jesus, pelas contas deles, e nós estamos falando de uma passagem próxima de 2.000 anos antes de Cristo. E nós vemos pelas escavações, pelas escritas, tudo que foram achados do Sumério, o Sumério era uma civilização organizada, uma das primeiras civilizações que tem registro de organização. Os sumérios tinham templos, os sumérios tinham palácios. Tem uma passagem bastante bacana em nossa Bíblia que fala sobre a Torre de Babel. Aquilo foi construído na terra dos sumérios. Ou seja, Abraão, ele estava num lugar de conforto, de proteção. Até então, a Suméria, o reino sumério, era o reino mais poderoso da terra. Ou seja, livre de qualquer ameaça, poderio financeiro, poderio militar, Abraão vivia ali. Contra a história judaica, que terá o seu pai, ele era um general militar. Ou seja, Abraão era alguém que vivia numa família próspera e rica. Só que Abraão, por mais que possamos falar como, Abraão, ele sabia que ele não pertencia à Babilônia. Os sumérios é o povo que antecede os babilônios. Ur dos caldeus, os caldeus são os babilônios. Ele sabia que ele não pertencia à Babilônia. A Babilônia, ela tinha a sua luxúria, tinha o seu pecado, tinha o seu status, tinha a sua força, tinha o seu poder e tinha a sua idolatria. E Abraão não se sentia bem naquele meio. Abraão não achava que o Deus eram aquelas estátuas que ali estavam. Abraão não achava que o imperador que ali estava, ele era o filho de Deus, a figura principal de Deus. Nada disso. Abraão tinha algo diferente. Para aqui, deixa eu abrir um parênteses. O mundo fala que a ocasião faz o ladrão. Isso é uma mentira. Não importa onde nós estamos inseridos, nós sabemos o nosso DNA. A Bíblia fala que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, e de lá nós fomos escolhidos, e de lá nós fomos nomeados. Não há desculpa do meio ambiente que você está, se é um ambiente profano, se é um ambiente adúltero. Não use isso como desculpa perante Deus, porque isso não será aceito. O pai da fé, Abraão, o nosso pai na fé, ele estava em um lugar
sem ter um dia uma igreja que pregou para ele, sem ter um profeta que levantou para falar de Deus para ele, sem ter ninguém. Ele simplesmente questionou aquele sistema, e ele não aceitava aquilo, e ele encontrou Deus, e Deus falou com ele. Deus nos escolhe, independente de onde que você veio. Você pode ter vindo de uma situação de abandono, pais abandonados, família destruída, violência, perseguição, morte, perdas, frustrações. Mas Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, e você é diferente. Não vai ser as perdas que você tiveram na sua vida que vai fazer você parar agora. Pare de carregar cargas que vieram do passado, coisas que vieram lá de trás. Tem gente que vive com um fardo que ele tem que deixar para trás, porque o Senhor te escolheu, e o Senhor escolheu você para ser um vitorioso. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, saia do meio da sua parentela, que eu te levarei para uma terra distante, a qual você não conhece, a qual eu te darei. Conta a história bíblica, que se você pegar da onde Abraão saiu, aonde ele chegou, uns falam 1650, outros falam 1800 e alguma coisa, outros falam 2000 quilômetros. 2000 quilômetros. Deus falou: vamos embora, vou te levar para um outro lugar. Nós precisamos entender o momento quando Deus quer nos tirar de um lugar, por mais que ele pareça ser bom, confortável, aonde eu estou tendo prosperidade, aonde eu sou alguém. Deus fala: vamos embora, não é aqui que eu te quero, não é aqui que eu te quero. Eu quero você longe daqui, longe da sua parentela, longe de tudo isso, longe de tudo isso. Às vezes você não entende isso, você até questiona Deus, mas se você prestar atenção, você vai entender que é Deus que está nos conduzindo para algo muito maior. Outra coisa, entender quem é o Deus da nossa vida. Deus chega em Gênesis 15, 7, fala: Abraão, preste atenção, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Eu sou o Senhor, Abraão. Quando Deus falou com Moisés e Moisés questionou, Deus falou: fala para o faraó, o eu sou. Nós precisamos entender quem é Deus na nossa vida. Quando Deus se coloca como Senhor, Ele está falando assim: eu sou soberano, eu sou soberano sobre a sua vida, eu sou soberano sobre as suas vidas. Não há ninguém do meu lado, não há ninguém acima de mim, nem embaixo de mim. Eu sou. A palavra soberania é totalidade, e Deus é total nas nossas vidas, e nós esquecemos do tamanho que Deus é nas nossas vidas. Quando Deus fala que Ele é soberano, foi Ele que te escolheu para um grande propósito. Foi Ele que te escolheu para uma missão maior do que você apenas ficar no seu canto, quietinho, protegido. Ok, quer ficar aí?
Pode ficar. Seja rebelde contra Deus. Só que você não vai alcançar as promessas que Deus tem para a sua vida. Nós temos que lembrar que tem uma palavra que fala kadosh, que é santo, que é separado. Você é santo, você é separado, você é kadosh de Deus. Você foi separado para refletir a Ele. Por mais que as provas venham, por mais que o desespero venha, por mais que a incerteza venha, o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu abençoarei os que te abençoam, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É o Senhor quem cuida de todas as coisas. Outra coisa, tenha 5 passos de atitudes de um verdadeiro campeão. Primeiro, é algo que dói um pouco. Você precisa entender que você é peregrino nessa terra. Igual Deus falou para Abraão: vocês são peregrinos nessas terras. Será que Abraão não tinha condição de fazer uma casa, de fazer um palácio? Será que não tinha tecnologia para isso? Lógico que tinha. Isso está claro da onde ele veio. Mas o Senhor falou para ele ter tendas. Tendas são moradias provisórias. Tendas, no período de seca, você sai daqui e vai para lá. Acontece qualquer coisa de lá, você vem para cá. E a nossa vida, ela tem que estar embaixo de uma tenda, não numa casa, não num palácio. Porque nós precisamos entender, definitivamente, que nós não temos morada nesse lugar. A questão da tenda é algo espiritual para nós entendermos. Quando você cria coisas, casas, espiritualmente estou falando, e isso está ligado com o materialismo, você corre um sério risco de acontecer com você, igual aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ela estava olhando ali criação, propriedade, vida social, lugar de habitação, tudo isso, coisa que é natural. A gente olha para aquela passagem bíblica lá, natural você olhar para isso. Então, quando nós não entendemos que a nossa vida não é nessa terra, nós corremos um sério risco de olhar para trás e ficarmos parados como uma estátua de sal, assim como foi a mulher de Ló. Você e nem eu vai receber nada de Deus enquanto nós não formos totalmente desprendidos das coisas dessa terra. Deus dá para alguém aquilo que Ele não prende em seu coração. É assim. É assim. Então é por isso que nós temos que entender o que é essa tenda. O que é viver sem terra, viver de acordo com a vontade de um Deus que fala: sai daqui e vai para lá. Para nós não prendermos os nossos corações nas coisas. Nós precisamos entender isso daí para realmente ganharmos, para realmente obtermos. Mas Deus só nos dá quando aquilo não prende o nosso coração. Porque essas coisas prendem o nosso coração e a gente troca Deus facilmente por essas coisas.
pastor Eliseu falou algo aqui bem interessante. Eu troco as coisas de Deus por aquilo que Deus me deu, um conforto, uma boa vida, uma vida financeira, um capital, algo que eu posso passear, algo que eu posso viajar, eu posso fazer um monte de coisa. Eu simplesmente troco as coisas de Deus. Então cuidado com isso. Cuidado. Não prenda o seu coração. Quer ter prosperidade, quer ser próspero, tenha um coração liberto das coisas daqui, nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes. Olhe, vê se sua vida não é uma vida de usura. Fala assim, nossa, ganância, nossa. Mas veja, faça uma autoanálise. Coisa simples, a gente não percebe na nossa vida. A minha esposa puxou a minha orelha, cara, e eu fiquei meditando sobre isso daí. Pensa num cara chato para carro, sou eu. Aí Deus falou assim, não tem como Deus te dar um carro melhor, Deus vai te dar um carro mais velho, porque você não vem para cá, você não quer andar aqui, não quer botar o carro aqui, não quer botar o carro ali. E é verdade. Para de ser apegado, eu estou falando por mim, para de ser apegado com as coisas dessa terra. Deus não vai dar nada para você. Como que Deus vai dar algo para você se você tem isso como seu principal valor? Cara, Deus quer dar uma Ferrari para você, Russo. Bicho. Mas, cara, aquilo, se Deus fosse dá embora, joga na sucata. Deus só vai dar algo para alguém. Deus não dá nada para que seja de morte para alguém, ainda mais para os seus filhos. Alguém que é escolhido, alguém que foi chamado, alguém que foi separado, alguém que é santo. Deus não vai dar nada. Então, primeira coisa, vive em tendas. Tenha uma vida leve. Porque Deus, Ele proverá. Amém? Vamos para o próximo passo. Vamos lá. Segundo passo. Obedeça o chamado de Deus. Abraão obedeceu a Deus. Não é fácil nós largarmos as coisas. Às vezes largar a família, às vezes largar uma situação a qual nós até julgamos que Deus nos colocou nela, porque nós estamos sendo favorecidos. Se Deus chamou, faça igual a Abraão, obedeça e ponto final. Samuel, ele disse, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías era alguém que, quando nós lemos a história, era alguém que pertencia a uma corte real, a uma família real. E ele disse, eu vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Eu sou alguém que tem meus lábios impuros. Então, não é porque você está perto de uma corte real, de alguém que fala que é de Deus, que é de Deus. Precisamos entender onde nós estamos. E quando Isaías recebe a visão do Senhor, ele rapidamente entende aquilo. E ele foi um pregador duro contra todo o pecado que tinha em volta dele e que ele, de alguma maneira, estava acomodado. Terceiro, entre pelo caminho que Deus quer te levar. Abraão andou quase 2.000 quilômetros para estar no lugar escolhido por Deus. Então, por favor, se coloque na posição que Deus vai te levar. Confie que é o Senhor que está te levando. Confie que é Ele que está te guiando. Em contrapartida, nós vemos alguém que arrediu a voz de Deus. Jonas, Deus mandou ele para um lugar. Jonas pagou para ir para um outro lugar. E Deus rapidamente arrumou um transporte 5 estrelas para
para que ele entendesse que ele tinha que obedecer à voz do Senhor, fazer uma alta análise de tudo que ele entendia como correto, como certo. Está praticamente no inferno, no ventre de um grande peixe, para se conciliar com Deus e realmente querer fazer a vontade de Deus. Então, você precisa andar, estar no caminho que Deus está te chamando. Se você está andando em lugares que o Espírito Santo tem te incomodado, é bom você ficar muito atento. Se o Espírito Santo está te incomodando com alguns caminhos que você está andando, com algumas atitudes que você está tendo, cuidado. Deus pode fazer com você igual fez com Jonas. Não precisa disso. Não precisa pegar um barco e ir lá para Tarsis. Pega o barco, por mais que é contra a tua vontade, mas vai para a bendita da Nínive. Então atenção. Ouça a voz do Senhor e obedeça a voz do Senhor. Outra coisa, não duvide da promessa de Deus. Tenha fé. Tem uma passagem que está no Novo Testamento, lá em Lucas, no capítulo 18. Abre para mim, por gentileza. Lucas 18. Não 1. Você colocou 1:18. Lucas capítulo 18. E eu acho que eu errei. Vou contar a história para vocês. Aí vocês acham aí. João Batista chamou 2 discípulos dele e falou assim: venha cá, vai até Jesus e pergunta para ele se ele é mesmo o enviado. Pergunta para ele se ele é mesmo o enviado. Esses 2 discípulos de João vai até Jesus. E Jesus ouve aquilo e fala: deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo os milagres? Morto está ressuscitando, coxo está andando, cego está vendo, pessoas estão sendo curadas, sendo libertas dos demônios. Fale só isso para João. Essa passagem é capciosa porque logo lá no Lucas 3, se me falha a memória, o próprio João batiza Jesus. E João, ele vê, ele ouve Deus falar: esse é o meu filho, a qual me comprazo. E o próprio João Batista, a qual um pouco mais para frente, Jesus vai dar um testemunho absurdo sobre João. Ali, 7:19. Jesus vai dar um grande testemunho sobre João. João teve dúvidas sobre se realmente Jesus era o Messias enviado. Veja isso. E mesmo assim, Jesus dá testemunho sobre João. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até duvidar, pode até pesar no seu coração uma dúvida. Não é isso que vai fazer Deus virar as costas para você. O próprio João Batista, e isso irmãos, isso é muito natural da nossa natureza. Você fala assim: será que tudo que estou vivendo é realmente? Será que está valendo a pena isso? Será que vai acontecer o que me foi prometido? Será? Do mesmo jeito que Jesus respondeu para aqueles 2 homens, hoje o Senhor nos responde: eu sou o Senhor da sua vida. Veja os milagres, vejam as curas, vejam os testemunhos, veja o que está acontecendo. Então, confie, acredite
e não duvide da promessa que o Senhor tem para você. 5. Não duvides do que Deus pode fazer em você. Não duvides. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos dezenas de exemplos de fé. Você pode às vezes olhar para você e não achar capacidade em você. Seja por um momento, pela situação que te cerca, pelas condições que te oprimem, você trava. Você pode achar que você não tem capacidade, você pode achar que Deus te abandonou, você pode achar N coisas. Mas não duvides, porque Deus te chamou para fora, Deus te chamou para ter um momento com Ele, Deus chamou você para a escola dEle, Deus chamou você para o ensino dEle, para poder te transformar e fazer você um campeão. Moisés, quando Deus falava com ele, ele falou assim: Senhor, eu sou gago, eu não tenho condição, não consigo falar, como que eu vou assumir, como que eu vou falar? Moisés, que é a grande referência do cristianismo, é a grande referência do judaísmo. Josué, a gente perde alguns detalhes, mas Josué estava parado, Josué estava travado antes do Jordão. Jesus falou: amigo, se anime, atravesse o rio, esforça-se, seja forte, seja corajoso, passe o Jordão, disponha-te. Quando Moisés morreu, ele ficou travado. A situação, ele falou: e agora? O que eu faço? De repente você está nessa condição. Jesus fala para você só dispor. Sabe o que é dispor? Mesmo no seu medo, mesmo na sua fraqueza, você fala: Senhor, tá bom, estou aqui. É isso. Atravesse o rio. O rio é algo que pode te colocar medo, porque do outro lado você não sabe o que tem. A terra pode te assustar. Mas o Senhor fala: seja forte, seja corajoso. Amém? Gideão era medroso, um cara medroso. Os midianitas, ele tinha pavor. Aparece o Senhor através de um anjo e escolhe ele. Aí ele se coloca muitas vezes igual nós: Senhor, eu sou de uma família que é a mais pobre da minha tribo, e dentro da casa de meu pai eu sou o menor, eu não me sinto capacitado. Mas deixa eu falar uma coisa para você: os grandes heróis de Deus eram fracos, pequenos e rejeitados. Os grandes heróis de Deus, fraco, pequeno, rejeitado. Davi é um exemplo desse. Davi era rejeitado. De repente, você, durante toda a sua vida, você foi um rejeitado. Na sua casa, ninguém te dava o valor. Você até nutre em seu coração coisas assim. Mas entenda um negócio: quem te vê não é um profeta, não é um pastor, não é um homem. Assim como Samuel não conseguia ver Davi e via nos outros irmãos dele um rei, Deus chamou a atenção dele e falou: meu amigo, eu não vejo igual você vê, eu vejo diferente. E Deus já te viu. Pare de ficar com uma culpa, porque Deus já te viu. Foi Deus que te escolheu. Um outro exemplo, Jeremias. Pegue as cartas, o livro de Jeremias, veja quem era esse homem. Veja o quão poderoso espiritualmente era esse homem. E ele se sentia às vezes como uma criança.
Deus fala: rapaz, não fala que você é um menino, você não é um menino. Então, não olhe pelo o que você sabe, pelo seu estudo, pelo diploma que você não tem. Olhe pelo Senhor que te chamou. Você não é um menino. Você foi chamado para ser profeta. Você foi escolhido. Esse Deus, Ele tem capacidade, poder, para pegar um velho, de seus 85 anos, que se chamava Caleb, e fazer esse homem querer enfrentar uma guerra para tomar sua posse. Tem ideia o que é isso? Tem ideia o que é isso? Uma guerra. Tem homem de 85 anos aqui que não aguenta ir na academia. E o Senhor motivou o coração daquele homem para mostrar que é do jeito de Deus. Não era por causa de Caleb ali. Era para mostrar que era pelo poder de Deus. Deus pode pegar você, independente da sua situação, da sua condição, da sua idade. Deus pode motivar sim o seu coração e você conquistar muitas coisas ainda. Então não dá como um derrotado, não dá que sua vida chegou no fim, não dá que você não tem jeito, que é assim mesmo. Isso são pensamentos de pessoas perdedoras. Quem serve a Cristo, a nossa esperança termina. Não termina, irmão. Nem quando nós morremos, não termina. Porque mesmo depois, quando acabar tudo, quando se apagar as luzes, quando quem assiste um velório achar que tudo terminou, ali o cristão já não está mais ali, e a esperança dele continua, porque a nossa esperança é na glória. Então não nos foi dado espírito de derrota, não nos foi dado espírito de covardia, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Foi nos dado um espírito de valentia e um espírito de coragem. Esse espírito que o Senhor colocou no meu coração e colocou no seu coração, e Ele quer fazer você um vitorioso. Para finalizar, irmãos, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e 16. Deuteronômio 30, 15 e 16. O Senhor coloca perante nós: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Aí azedou. Vou chegar mais perto, irmão. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra, a qual passar a possuir. Amém? O Senhor tem promessa para a sua vida, mas o Senhor, Ele não é babá de ninguém, irmãos. O Senhor fala assim: olha, se você seguir os meus caminhos, se você for obediente, você vai prosperar. Por mais que você passe a luta, por mais que você possa passar perseguição, você vai possuir aquilo que eu prometi para você. E aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem, Abraão, serão amaldiçoados. Deus nos dá alternativas para que possamos seguir em frente. Nenhum desafio é grande demais, nenhum objetivo é longe demais. Com Deus temos o poder de alcançar a vitória. Amém? Crê nisso? Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. O Senhor tem falado